começar o futebol. Pois é, como tá garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira. A bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Brasil, campeão mundial de futebol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. New Móveis Planejados no Campolim e no Shopping Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR, Marmoraria Rosa, em Cesário Lange. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Do planeta. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Vamos girar os portais esportivos pelo Brasil. VAR entra em ação no fim e o Atlético vence o clássico contra o Curitiba no Couto Pereira. Palmeiras deve fazer rodízio entre os estrangeiros o segundo semestre. São Paulo tem 9 desfalques para pegar o Palmeiras esta noite. Bustos diz que Michael não deve jogar na quarta e espera para saber condição do Ângelo no Peixe. Vitor Pereira desabafa e diz que o Corinthians pode estar brigando contra o rebaixamento. Turco aliviado. Atlético Mineiro derrota o Flamengo e volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de Diego Souza, o Grêmio vence o Sampaio Correia e seca o Sport para ficar no G4. Cruzeiro iguala vitórias da Série B do ano passado para este ano e seguirá líder na 14ª rodada mesmo sem entrar em campo. Guarani e CSA criam chances, mas pecam na finalização e empatam sem gols em Campinas. Cruzeiro vence a Ponte e volta a abrir vantagem na liderança da Série B. Com 1 a menos e pênalti contra polêmico, Botafogo reage, vira sobre o Inter nos acréscimos. Com gols de Cano e Matheus Martins, o Fluminense vence o Avaí e assume a 6ª posição. Em clássico equilibrado, Náutico e Sport ficam no empate nos aflitos. Esses são alguns dos destaques do Boletim da Bola, edição de hoje. Você sabe, o nosso Boletim da Bola tem a opinião dele, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Tudo bem, Hidalgo? Um abraço pra você, que conta de bom. Tudo tranquilo aí, Hidalgo? Tudo bem, Jarbas. Um grande abraço a todos, aos amigos que estão nos ouvindo, acompanhando. Estou sem a tua imagem aqui nesse momento, mas eu queria dizer que cada rodada desse Campeonato Brasileiro nós temos muita coisa a dizer. Agora, 2 resultados que fugiram daquilo que nós estamos acompanhando em termos de futebol, né? Pelo menos nas partidas. No Atletiba que nós tivemos, que nós trabalhamos, que nós acompanhamos, o absurdo do Curitiba perder tantos gols, mas perdeu tantos gols, foi superior ao time do Atlético em todos os momentos e veio a perder por um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo essa partida. Assim, não é, Jarbas, como também o Internacional, que ganhava por 2 a 0 e o Botafogo virou para 3 a 2.
Então, cada rodada do Brasileirão, a gente tem história aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito bem. Aí Gilberto Costa, Arthur Bernardes, Reinaldo Costa. Deixa eu pegar o alô do Reinaldo Costa, tá meio sumidão aqui no programa, Reinaldo. Tudo bem aí, Reinaldo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros todos, né? Da internet e os nossos ouvintes. Continuo encontrando defeitos na arbitragem do futebol brasileiro. Muita responsabilidade e muito medo sobre essa responsabilidade. O VAR, já de um certo tempo a este, tem diminuído a atenção dos torcedores brasileiros com relação à sua segurança. No começo da existência do VAR, todo mundo já falava, vamos recorrer ao VAR. Vamos ver. Hoje a coisa está começando a modificar. Não chama o VAR não vai no VAR não, porque o VAR está atrapalhando. Ou o VAR está tirando a confiança, melhor dizendo, do nosso torcedor brasileiro. Eu vi muitos erros, daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Muito bem. Gilberto Costa, tudo bem, Gilba? Que conta de bom, Gilba? Tudo bem, bons dias, né? Porque de manhã, à tarde, à noite, então para ser sucinto. Ontem eu vi tudo, né? Numa programação só. Eu vi futebol, eu vi VAR, eu vi MMA. Opa! Ontem judô, ontem foi uma coisa terrível. E a gente assiste o jogo, como disse o Reinaldo aí, o capitão, assim, né? Não foi, mas se ele for lá, ele vai dar. E infelizmente nós estamos assim, né? Não foi pênalti, mas se ele for lá, ele vai dar. E o que está acontecendo? E no decorrer aí, a gente vai falar tudo sobre isso. Eu comentei até na transmissão, Arthur Bernardes, porque quando tem um lance que você percebe que é um teatrinho, o VAR deve entrar no ouvido do árbitro lá no foninho lá e falar, segue o jogo que é teatrinho. E acho que ia adiantar muito mais, né, o Arthur Bernardes? Um abraço para você também. Um abraço Giba, um abraço capitão, um abraço Rei, e especialmente para você, Jarbas. Tamo junto. Pois é, o VAR, ele... Engraçado, né, rapaz? É um negócio complicado, porque toda semana tem um problema com o VAR. O VAR virou o Pelé do futebol hoje. Tudo o VAR está em primeiras páginas dos jornais. Se tivesse jornal hoje, que hoje é tudo virtual, seria lá, o VAR te escala não sei o quê, o VAR decide não sei o quê. O VAR está em evidência, gente. E quem está menos em evidência é o jogo em si, a qualidade técnica. Você vê tanta polêmica, todo dia você pode ver, o Abel e o Jorginho, já passou aí quase uma semana, mas é um assunto assim muito sério. Quando o Jorginho, após a perda do jogo, ele comentou sobre o Abel, foi uma reportagem, foi uma entrevista, que foi assim, afetou suscetibilidades do meio, do futebol. Muita gente aqui criticando, porque o Jorginho fez uma crítica porque é um estrangeiro. A questão não foi essa, é porque ele falou, eu estou no meu país, porque o Jorginho já trabalhou fora do Brasil, jogou fora do Brasil. Então você vê como é que a arbitragem está sempre dentro do... É o furacão do futebol hoje, é a arbitragem, não deveria ser. Deveria ser os superstars, os atletas. Até o treinador mesmo está muito em evidência, eu sou sincero, eu acho que quanto menos aparecer, melhor. Eu, como treinador, eu nunca gostei de ficar aparecendo, dando milhões de entrevistas. Mas quando é necessário, eu participo. Mas, na verdade, a estrela da companhia são os atletas. O clube faz um investimento nos atletas, não é para o árbitro ficar aparecendo lá com a logo de alguma empresa que ele está patrocinando, chamando a atenção. Eu, sinceramente, eu nunca tomei conhecimento de arbitragem. E agora, como o Reinaldo falou com muita propriedade, realmente virou o centro o epicentro do problema no futebol brasileiro hoje chama-se VAR. Tanto é que não há. Ninguém do VAR que vai participar da Copa do Mundo. Ou seja, é um assunto bastante delicado e sensível, que fere. Você viu aí o que aconteceu com Inter e Botafogo. Eu sei que você vai tocar nesse assunto daqui a pouco e a gente vai alongando depois. Desses destaques aí, Dal, que eu trouxe na abertura, né? Porque a gente dá uma volta aí nos portais. O que mais chamou a atenção, Hidalgo, foi o pênalti no finalzinho do Curitiba ontem contra o Atlético ou outra partida, né, Hidalgo? Olha, o Reinaldo levantou o assunto, eu gostaria de ouvir bem o Reinaldo a respeito. Claro que
aquele ambiente ruim lá no Beira-Rio, aquilo já não virou futebol, aquilo é uma falta de tudo. Um exemplo ruim para todo mundo. Eles pensam que esses jogadores, toda essa imagem vai para o mundo, e aí o futebol brasileiro cai novamente, cai na descrença do jeito como está. E de fato eu quero ouvir o Reinaldo a respeito e todos aí sobre isso. Agora, eu queria pensar o seguinte: no lance, Jarbas, quando a bola foi lançada dentro da área do Coritiba, o jogador Castan, que é o quarto zagueiro, ele subiu mais, ele tocou na bola primeiro que o centroavante. Ele tocou primeiro que o centroavante, ele tocou e tirou a bola do centroavante. Só que o goleiro, que é jovem, saiu de uma forma intempestiva e quando foi dar um soco na bola, deu na cabeça do cara. O cidadão, o árbitro Luiz Fábio, ficou numa dúvida, foi no VAR, voltou e deu pênalti. Eu tenho dúvidas quanto a esse lance. Agora, é claro que jogou-se toda uma culpa no pênalti. Aí lembra-se que teve um lance que o cara roubou o Léo Galho dentro da área, aí fica todo esse processo. E não é um bom caminho, esse que nós estamos vendo no futebol brasileiro. E o VAR tem muito a ver com isso. O Reinaldo levanta um assunto legal. Bom, primeiro vamos pegar desde lá de trás para dizer o seguinte. Nós temos a Federação Internacional de Futebol Association, que é a FIFA, e dentro da FIFA, para ser mais explícito, nós temos a International Board, que é quem administra regras, quem administra arbitragem para a FIFA, um departamento dentro da FIFA, vamos dizer assim. Quando foram testar o VAR, ninguém ficou sabendo de absolutamente nada. A gente só ficou sabendo depois que estava sob teste, coisa que aconteceu em um ano. O VAR foi testado entre seleções e times de futebol, inclusive jogando até com 12, para quem não sabe. Tivemos jogos aí no teste do VAR, amistosos no Afeganistão, no Camboja, amistosos não sei aonde, que tinha time que tinha 12, que era para dar uma complicada no VAR, para fazer teste sobre todos os aspectos com o VAR. Aí, entre eles, esse VAR foi aprovado e foi mostrado, e a mídia chamada para que se mostrassem da maneira como seria o VAR, até ingressá-lo como elemento de arbitragem nas leis, nas regras do futebol brasileiro, do futebol do mundo. O que tem acontecido aqui no Brasil, com relação ao VAR, não tem acontecido na Europa. Não tem acontecido na Europa. Primeiro, a resolução do problema VAR na Europa, essa resolução é feita em minutos. Eles conseguem mostrar o VAR num tempo muito mais exíguo do que o do Brasil. O Brasil leva 2,5. Eles também começaram mal. Começaram como o Brasil. E lá, diferentemente do que o Brasil, lá se joga menos do que aqui. Nós temos que entender isso. O árbitro lá apita menos do que aqui. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais quantidade você tiver de serviço, a experiência se aproxima mais de você. Você vai se acostumando mais com o VAR. Mas existe uma diferença muito grande dita agora pelo capitão. Existe a mostragem, existe o aparecimento, existe o bordão, existe eu quero aparecer. E é o que tem acontecido no futebol brasileiro, que a gente tem notado que muitos árbitros estão querendo aparecer mais que o próprio VAR. Essa é a dimensão da coisa. Ontem eu não assisti o jogo do Botafogo, mas à noite eu abri um comentário do querido amigo Zé Carlos Araújo. Ele disse que em toda a carreira dele, ele nunca viu um negócio tão horrível quanto esse árbitro aí, o Sampaio, que é o segundo árbitro designado para a Copa do Mundo, coisa que eu estou de olho já faz tempo e eu tenho falado aqui a respeito dele. Inclusive citei quando o Luiz Flávio falou que não entendia o critério dele ter ido para a Copa do Mundo. Bom, o que nos leva a crer é que os árbitros estão com medo das suas próprias responsabilidades quando surge o VAR. Então, ontem, assistindo o jogo do Flamengo, eu pude ver, por exemplo, que o VAR poderia ter mais ações dentro do jogo de futebol, mas sem interromper, porque senão, da maneira como a gente já está no futebol, quando chama o VAR, demora 3 minutos, você já pensou se o VAR fica buzinando a toda hora na cara do árbitro? Fica muito difícil. O Klaus foi horrível no jogo.
O VAR foi horrível no jogo. A impressão que se tinha quando se demorou um lance de cartão, que demorou para se definir se ia chamar o VAR ou não, se o VAR ia chamar o árbitro, não. Demorou 1 minuto. Olha para os senhores verem. Antes da definição do árbitro chegar ao VAR, foi indefinido 1 minuto para saber se o VAR ia chamar ou não. O jogo para. O jogo simplesmente acabou naquele momento ali, em termos de dar continuidade ao espetáculo. Então, o VAR tem atrapalhado. A gente, quando aponta um problema, não basta apontar o problema. Você tem que ter a solução do problema. Você já tem que chegar com a solução do problema. A solução do problema é você simplesmente chamar as pessoas, porque o VAR não erra. Quem erra são as pessoas que aplicam o VAR. Então, o árbitro, quem erra mais? O árbitro que está no campo ou o cara que está dirigindo o VAR? Os dois estão errando demais. Arthur Fala, Benetes. Arthur. Olha, tem um detalhe aí que as pessoas ainda não perceberam, eu vou tocar nesse detalhe agora. O Giba, capitão, profissional de futebol há muitos anos, estiveram dentro do campo, eu tive também. 1 minuto de parada interrompe um processo nos teus neurônios. Foi o que eu falei aqui. Pois é, você está acionando todo um sistema para você poder sentir o jogo. Quando você começa a se adaptar ao jogo, num momento, às vezes, que o adversário está fragilizado, ou psicologicamente, ou físico, ou tecnicamente, ou taticamente, você sente que é o momento que você pode fazer um gol, um momento que você pode tomar uma decisão bem tomada, arriscar alguma coisa. E nesse momento, quando o VAR aparece, e que interrompe por 3 minutos, 2 minutos, o tempo é muito longo e o entusiasmo do atleta cai, diminui muito quando você começa a perceber, pô, e agora vamos começar tudo de novo. E ainda mais quando o árbitro toma uma decisão que contraria o atleta. Isso. Aí é que então, a avaliação tem que ser muito criteriosa, tem que ser um negócio só chamar se for necessário e tiver convicção. Então, para quem está lá em cima, tem que ter um preparo muito bem adequado para ele poder exercer essa função. Tem que ser um cara específico. Não, amanhã o cara lá do campo vem para aqui para cima, daqui de cima vai lá para baixo. Não, eu penso que ele tem que se especializar naquela área ali, para ele ter quase que a certeza de que quando ele chamar, ele já tem convicção de que aquilo é perfeito, está correta a análise dele. Então, isso é ter uma interrupção maiúscula no entusiasmo dos atletas. Imagina, você sofre uma falta, até o locutor, olha só, o narrador, quando ele está no auge, ele não sabe já se narra gol, ou se narra gol, eu vou ver. Quer dizer, perdeu o elan, perdeu a graça. Eu vou falar uma coisa aqui, podem me chamar de ridículo, podem me chamar de ignorante, podem me chamar do que quiser, mas eu tenho um negócio comigo aqui, que é o seguinte, Reinaldo, qual é a solução para o problema? Por que o torcedor vai no campo de futebol? Para torcer pelo seu time de futebol. Então, ele vê lances que, às vezes, o analista, o comentarista, o outro torcedor não vê. Às vezes, só ele enxerga. Eu não sei, cara. Eu acho que tudo, tanto o rádio quanto a televisão e o futebol, o resultado maior é a emoção. O que faz você torcer pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pela Portuguesa, pelo Bangu, pelo Flamengo, é a emoção que você tem da entrada do clube em campo, da cor do seu time de futebol, do jogador que vai estar em campo. Sem emoção, isso aí não teria sucesso em lugar nenhum do mundo. Então, eu, na minha ignorância, vou dizer o seguinte, Reinaldo, qual é a solução? Eu tiraria o VAR, eu tiraria da televisão o direito de dar o replay. Eu tiro o VAR e entrego ao árbitro toda a responsabilidade como era antigamente. Você pode botar a televisão, 14 câmeras lá, mas não vai passar o replay. Mas o cara não deu um pênalti porque ele não viu. A interpretação, se é para o árbitro interpretar, deixa o torcedor interpretar por ele. Deixa o torcedor, não passa o replay, porque aí vem um comentarista e fala, foi pênalti, não foi pênalti. Você cria um mundo paralelo na cabeça do torcedor. Aí de noite, vai para uma mesa redonda, você até valorizaria a mesa redonda do jornalismo esportivo, você passa o tempo inteiro, aí você volta com o replay, mas no momento não. Aí você quer dizer o seguinte, você quer esconder o erro
do jogo, não quero esconder o erro do jogo, eu não quero criar tumulto. Antigamente nós não tínhamos isso. E o árbitro, mas o árbitro errou, e todo mundo viu que errou, porque o gol do Leivinha foi com a mão, o gol que o Armando Marques não deu, o erro do Armando Marques da Portuguesa com o Santos, o gol do Fluminense do Wilton com a mão. Isso aí de noite se discute, mas no momento do jogo não atrapalha. Deixa o jogo correr, responsabilidade do árbitro. O VAR, por enquanto, não tem ajudado da forma como a gente... Ajuda, de vez em quando ajuda, mas tem atrapalhado mais. Eu não sei, eu não tiraria a emoção do jogo. Eu deixaria como era. Deixa o árbitro errar lá dentro do campo. O torcedor que discute, que pega o telefone na segunda-feira e liga pro companheiro e diz, mas ele meteu a mão e não sei o que e tal. Então a interpretação. Já que é para interpretar, deixa o torcedor interpretar. Tem lances, né, o Hidalgo, que a gente nem vai saber da época antiga, né? Ninguém viu, não tinha VAR, não tinha replay, né, capitão Hidalgo? Diga lá, Hidalgo. Hidalgo. Olha, Giba, pensei que o Hidalgo tivesse dormido. Olha, deu uma travada na imagem. O Hidalgo. Tá travado. Não, ele travou. Eu pensei que. A gente tá te ouvindo, mas a sua imagem tá fixa, congelada. Congelou a sua imagem e você estava com uma imagem congelada, com um semblante de olhos fechados. Eu falei, o Hidalgo dormiu com o comentário que eu fiz. Diga, Hidalgo. Foi boa essa aí. Está ouvindo agora, Jarbas? Está ouvindo agora? Agora tá ouvindo? Estamos ouvindo. E a imagem também está normal. Não, então veja só. Na Copa do Mundo de Joanesburgo, na África do Sul, o Reinaldo há de lembrar isso, aí foi uma coisa ridícula o que nós vimos na época na Europa toda, que não tínhamos isso. Lampard, que era um jogador da equipe inglesa, fez um gol e a bola entrou 1 metro e não foi dado gol. A imprensa britânica, que tem muita força, né? Ela começou a bater aquela semana e teve uma reunião ali na Praça do Mandela, que é onde estava a organização da Copa do Mundo, num dos andares lá. Perfeito. E uma reunião, o Blatter já admitia na época e fazer aí e ser implantado como foi implantado aqui. Eu dou toda, veja bem, eu assino embaixo o que o Reinaldo disse agora. Nós somos um tempo mais simples, com um futebol melhor que se jogava, e eu via desde infantil, juvenil, como o Gilberto deve ter ouvido, em Arthur, o critério do árbitro. Uma vez, no jogo na Portuguesa, eu era infantil, eu reclamei do pênalti e falei, não, esse é meu critério. Desde lá eu aprendi critério do árbitro. Ele que paga pelo preço do critério. Agora, atrás disso, Reinaldo, Jarbas, Arthur e meu... veja só, atrás disso e meus amigos, eu só queria dizer o seguinte. Aquilo que eu já falei, o Gilberto eu acho que deve ter ouvido eu falar. Então, nós temos 10 rodadas de Série A, 10 de B. 10 TEC, 10 árbitros para A, 10 para B. E tirar essa condição do árbitro, se ele errar, não vai ter mais VAR, não tem nada. Agora a responsabilidade é aprenda a dirigir o futebol, não se embanane. Porque aí, se for mal na rodada, encosta, põe um outro. Põe um outro da Série B que pediram passagem. Mexe desses caras. E mexe no bolso deles. O cara tem que se aplicar como jogador, como técnico, como outros, que são profissionais. Para isso tinha que ser como era antigamente. Só que, claro, os árbitros eram grandes árbitros, respeitosos também para com os jogadores, e nós, consequentemente, com eles. Na sua maioria. O futebol brasileiro está se arrastando para um declínio total, inclusive da segurança que vai complicar nas gerações, hein? Agora, deixa eu contar um fato aqui que talvez... O Rei, só um segundinho. Renato, só um segundinho. Dá um abraço aqui ao Oswaldo Pigato, dizendo aí que é fã do Gilberto Costa e também fã do Rei Reinaldo Costa. Um abraço, Oswaldo Pigato Júnior. Um abraço, Oswaldo. Agora deixa eu contar um fato para os senhores aqui.
No começo do VAR, não eram... Olha só, presta atenção. Pega uma caneta aí, uma maquininha de somar, de diminuir, de multiplicar. No começo do VAR, da aplicação do VAR no futebol brasileiro, eu estive com uma pessoa que era do meio, o meio que eu quero dizer, pertencente à organização do VAR. Eu fiz uma pesquisa. Você sabe quanto custa o VAR? Quanto custa o VAR por jogo? Por jogo. Nem tem Dá ideia. um chute aí. Com essa tecnologia 500 mil reais no começo. Eu quase caí de costas. Falei, como é que é o negócio? Porque tem que transportar o aparelho. É. Não. Lá atrás era 500. No começo, quando implicaram, era 500 mil. Eu falei, você tá brincando? Não, porque tinha que botar no avião, o aparelho veio não sei da onde, e não sei do que e tal. Hoje, ao preço de 50 mil, você faz as contas de quanto dá isso? De quanto dá isso por rodada? Tá igual o eletrônico. Por rodada. Por rodada. Você pega, nós temos 20 clubes, nós temos 19 rodadas. Nós temos 19... Põe essa conta no lápis. Quando é que vão mostrar, embora a CBF seja uma empresa privada, ela não mostra esse tipo de colocação financeira. Aliás, ela não coloca em lugar nenhum, né? Coloca em lugar nenhum. O borderô da... Hoje, por exemplo, segunda-feira, ela poderia estar apresentando o financeiro dela do final de semana. Ela é capacitada para isso. Porque, bota isso no papel. Nós temos clubes de futebol aí, que quando jogam tem lá 10, 12 mil pessoas no estádio de futebol. Não é Flamengo, não é Corinthians. De onde está saindo essa grana? Como é que está se aplicando nos cofres da CBF? O patrocinador está ingerido no contexto de se abater o preço. Como é que é essa história? Como é que é essa complexidade financeira com relação a esse pagamento que começou lá atrás com 500 mil, e hoje representa 50 mil por jogo. Por jogo. Ou seja, 4 jogos são 200 mil reais. 4, estou dizendo 4. Eu estou dizendo 4. Como é que é isso? Como é que é feita essa contabilidade? Nós não temos mostragem de nada. A única coisa que a gente pode ter como resolução, lá na frente, alguém um certo dia, uma certa tarde, uma certa noite, estourou um pepino na CBF, aconteceu um problema lá, e não sei o que e tal, meter a mão... É o que a gente mais tem ouvido com relação à CBF. Nós não temos informações financeiras da CBF. Eu estou misturando as coisas aqui, porque nós estamos começando a falar do VAR, de um produto que apareceu para complicar a situação do futebol. Aqui no Brasil, pelo menos. Lá fora não tem acontecido isso. Então a gente não tem olhos para esse tipo de coisa, sabe? Tudo vai acontecendo a bel prazer e a gente fica simplesmente com a cabeça inchada em querer nós aqui resolvermos o problema, que é um problema deles. Eles jogam no ar, a gente pega e tem que engolir. E isso, às vezes, com a assinatura de determinados emissores de televisão aí, que acho que são uma maravilha. É verdade. Gilberto Costa, diga, Giba. Não, eu vou falar uma coisa para você. Como eu vou na linha do que o Arthur falou. Eu acho que o VAR, eles têm que trabalhar só no VAR, para eles ficar bem. Não tem que ir para o campo e depois vir para o VAR. Outra coisa, eu acho que os árbitros aqui no Brasil, desde a minha época, eles dão muita conversa para o atleta. Muita conversa. Pênalti. Ele vai lá falar pro goleiro, desculpa, que ele não pode, tem que se mexer na linha. Daqui um pouco ele volta. Ontem teve um pênalti. Ele ficou quase 1 minuto mandando os caras sair da linha da área, dizendo... E quando eles falam, sai daqui, eles falam com os braços, parece que eles estão querendo mostrar para o mundo que eles estão mandando. Eu estava na Itália um dia jogando contra, acho que Inter de Milão, e teve uma falta. Eu, no meu tempo, dá um aperto no juiz, porque às vezes você fazia isso e ele aceitava. Eu vim correndo na direção do árbitro, cara. Quando ele viu que eu vinha correndo na direção dele, sabe o que ele fez? Ele tirou o cartão amarelo do bolso e
já esticou Parou o braço você na hora. na minha direção. Eu, 2 metros dele, eu já parei. Nem sabia o que você ia falar. Por quê? Porque ele já veio. Hoje, cara, o árbitro vai pro VAR, pô, ele faz aquele movimento, sai daqui com o braço para 200 caras, cara. Pô, e é muita conversinha. E outra coisa, aí você pega o árbitro que ele apitou já lá atrás, olha, ele empurra, mas não o suficiente para derrubar. Tá vendo essa mão nas costas dele? Não o suficiente. Aí daqui um pouco, o cara falou assim, não, ó, a bola bate no peito e depois no braço. Isso pra mim não é pênalti. Quarta-feira. Domingo. Olha, tá vendo? O mesmo cara. Olha, a bola bate na coxa e depois bate no braço. Só que o braço não está colado ao corpo e tira a direção da bola. Pô, então é um lance, o mesmo lance, ele tem 2 opiniões. Então isso daí é chato. E outra coisa, se eu estivesse jogando hoje, eu ia me adaptar. Quando tem um lance na área que pode ser pênalti e a bola vem para mim, eu ponho para fora, que é para o juiz já ser chamado pelo VAR e dar um pênalti a meu favor. É verdade. Mas Aliás, ontem aconteceu. Na arbitragem do Brasil hoje, olha, cartão amarelo no futebol brasileiro só depois de 15, 20 minutos. Só depois de começo de jogo, ninguém recebe cartão amarelo. Pode descer a ripa. Ô, Reinaldo, isso aí eu ia falar, eu esqueci. Estava anotado aqui para eu falar. Eu vi o árbitro, ele falava assim, mas ele está dando cartão. Ele vai ficar sem atleta até o final do jogo se ele distribuir cartão. Ele tem que saber administrar, quer dizer. E no nosso tempo, né, Hidalgo, eu não sei, o treinador falava assim, dá uma chegada forte que os primeiros 10 minutos ele não expulsa ninguém. Então é isso aí, se você dá uma porrada com 1 minuto, ele não te dá cartão, ele administra. Parece eu jogando, que às vezes o Enan Andrade um dia falou para mim, nosso time estava bem, aí metemos 1-0, aí Gilberto e a Bosta quer administrar o jogo. Quer administrar o jogo. Você sabe que eu ia perguntar um negócio pro Arthur. Arthur, qual a orientação que você dá? Do futebol, 2 coisas que subiram do futebol. Árbitro de futebol no Brasil só dá cartão depois dos 15 minutos e Exatamente. A retenção da bola por parte dos goleiros. Os goleiros estão ficando mais de 6 segundos, estão com 10 segundos, com 12 segundos, com a bola na mão e o cara fica lá. Eu nunca vi um negócio. Nunca aconteceu do árbitro parar. Nunca. E a regra diz, é clara. Tu sabe que agora é orientado o árbitro, quando o goleiro pega a bola, não é mais os 6 segundos que ele tem que repor a bola em jogo. Veja só. É quando ele está apto a repor a bola. Se ele tiver com a bola de lado, vamos supor assim, de lado para o campo, ele tem que ficar de frente. De frente para repor a bola. Aí começa a contar o tempo. O tempo. Que é um absurdo, mas sabe por que é isso? A impressão que se dá é porque se ele estiver de lado, ele vai chutar a bola aqui. Uma pergunta para o Arthur Bernardes. Veja bem, o que estou imaginando aqui? Você, como treinador, vai fazer uma substituição, vai tirar um lateral e pôr um cara que está no banco de reserva. Aí esse cara do banco de reserva leva cartão amarelo e é quase o terceiro dele. O Arthur, desmorona tudo, Arthur. Taticamente falando, hein, Arthur? Ontem aconteceu no jogo do Atlético. O cara do banco levou cartão amarelo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, quando o atleta começa a se preocupar com a arbitragem, ele vai perder o foco do negócio dele. Porque, cara, se você tem 11 caras do outro lado para você prestar atenção, furar bloqueio, furar as linhas, fazer box to box, estou falando do modernismo de hoje, tá? Você tentar agilizar um trabalho que você treina a semana toda, mas ninguém treina brigar com o árbitro, pô. Eu não vejo no meu treino, eu nunca vi, vamos brigar, vamos discutir com o árbitro. Cara, eu acho que o árbitro tem que ser tratado de um jeito, tirar ele do foco. Como é que você tira ele do foco? Se preocupe em jogar bola, pô. Agora, todos esses... Olha só, nós estamos há 30 minutos falando da arbitragem. Olha só como é que o negócio é tão sério que nós estamos ocupando o nosso tempo falando de um cara que ele está ali para ajudar o espetáculo. Só que ele virou um espetáculo. Então, nós treinadores
Eu, por exemplo, eu nunca me preocupei com a arbitragem, porque eu tenho muita coisa para ver no campo, tenho 22 atletas à minha frente para eu tomar decisões. Vou trocar esse, trocar aquele, vou trocar sistema. O cara está mal por causa da força. Não, é porque eu, quando substituo, eu tenho a parte técnica, a parte tática, a física, a mental, a psicológica, a clínica. São vários itens para eu mudar. O cara troca um jogador lá, eu tenho que trocar um aqui para ver se neutraliza ou não. Tem ritmo de jogo, então eu não tenho tempo para ficar falando de arbitragem. Então, eu acho também que o atleta tem que ter um certo cuidado com isso, que ele perde o foco. E cada minuto que ele está dentro do campo significa um futuro dele. Se você em um jogo de 90 minutos, se conseguir jogar os 90 minutos, já não joga mais, trocam 5, todo jogo trocam 5, o que acontece? O tempo de ação que você tem com a bola é 30 segundos. Eu vou jogar 30 minutos, eu vou pegar na bola 5 vezes, eu vou pegar 5 vezes na bola, eu vou ter um nível de ação muito pequeno. Aí eu vou me preocupar com a arbitragem. É complicado, sabe, o Jarbas e amigos. Faz tempo, né, que a gente não vê um árbitro passando batido na partida de futebol, né, Hidalgo? Faz muito tempo que a gente não vê um jogo que o árbitro passou batido. Até o Marco Antônio, que é o nosso comentarista de arbitragem na transmissão, ele fala, ó, se passar batido, fez um excelente trabalho, né, Hidalgo? Faz tempo que a gente não vê isso. Hidalgo? Tem uma coisa, não tem mais educação bom, né? Não tem, eu tô... Alô, tá me ouvindo? Tô vendo. Alô, tô falando. Tem um delayzinho você, Tá por isso que você agora? demora para entrar. Diga, Hidalgo. Então, o que quero dizer é o seguinte, também tem uma coisa, não tem mais educação no futebol, é aquela enrolação toda. Já tive técnico que dizia assim, jogue bola que ele tudo bem, deixa esse problema para a diretoria. Não resolvam vocês no campo, resolve a diretoria. O técnico falava isso. Sai da jogada, senão vai ficar parado o tempo, nós vamos perder tempo. Deixa a diretoria resolver. O nosso é jogar bola. Se ela vê que o árbitro que errou, que o árbitro é faccioso, e se falava muito na época, a diretoria... Mas o Arthur tem razão, a gente fica... às vezes parece que estamos falando deserto, não, nós estamos dando a nossa opinião de experiência. Ontem, aquilo que aconteceu em Porto Alegre, aquilo é uma vergonha internacional. Aquilo é uma vergonha para o país, que é o único país que disputou todas as Copas do Mundo e vai para mais uma Copa do Mundo, que serviria também de exemplo, aí entra a educação também na parada, viu, Jarba? Ah, com certeza. E outra coisa, né? Eu tenho observado agora porque vem a Copa do Brasil e na Copa do Brasil algumas partidas não tem VAR. Parece que nessa reta final vai ter, Reinaldo. Então, você é daquele então que o VAR está atrapalhando então, Reinaldo, na sua opinião, cara? Não, ele tem, lógico que o VAR veio para poder ajudar, para dirimir dúvidas e tal. Mas da maneira como está sendo feita a coisa, é que deixa a gente sugestivamente na desesperança de acreditar no VAR. Porque aquele jogo do Flamengo que a mulher lá, eu não lembro o nome dela, desculpa aqui, da arbitragem falou lá, não houve o gatilho, arrancou até um dente do cara, não é porque arrancou o dente do cara, não houve o gatilho e tal, ela orienta o árbitro aí no lance dela e tira a responsabilidade. Eu acho que ainda é dentro do campo com erro, ou seja, se é para errar, é melhor errar dentro de campo, sabe? Qual a confiança que você tem? Hoje eu até, em tom de gozação, comparei o VAR aqui às urnas das eleições que vão acontecer em outubro, né? Eu falei, esse VAR está aparecendo nas urnas da eleição, a desconfiança das urnas das eleições, como é que é traçada a linha azul, como é que é traçada a linha vermelha, aí depois no outro dia você escuta um colunista dizer que o frame foi traçado antes e não sei o que e tal, então é muita coisa na sua cabeça, sabe? Eu não sei, se é para deixar na desconfiança é melhor o árbitro apitar, certo? Agora, o torcedor, quando ele é diferente, o torcedor é diferente, quando é a favor do time dele, ele aplaude o VAR. Ele aplaude, olha lá, ela estava impedido, cadê o VAR? Aí o VAR lá, estava impedido. Não estava, estava a linha, não sei o quê. Aí quando é a favor dele, opa, o VAR tá certo, vamos pro VAR. E quando é o contrário, torcedor, existe o torcedor e o destorcedor. Então a confiança do VAR hoje, ela tá melindrada, ela tá mexida. A cada momento que passa de lances, a gente fica na desconfiança.
vai chamar o VAR, não vai chamar o VAR e tal. Eu, sei lá, o VAR veio para... Quem está complicando é o cidadão. Quem está complicando é o ser humano. Esse é que é o problema. Ó, a Copa do Brasil, como eu disse aqui, no meio de semana vai ter o Corinthians e Santos, depois o Santos joga com o Corinthians no sábado, vão repetir 2 partidas, até na notificação que eu mandei aí no aplicativo. Atlético e Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Eu até coloquei aqui a tabela das transmissões e vários torcedores mandaram mensagem e falaram, mas você está repetindo. Não, é que tem pela Copa do Brasil e tem pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, dá para tirar um tiratema no segundo jogo, né, o Capitão Hidalgo? Corinthians e Santos, jogo amanhã, 9h30 na Neoquímica Arena, Capitão Hidalgo. Que jogão de bola, hein? Aí vale agora o momento das equipes também, né? Eu acho que quem está levando vantagem é o time do Palmeiras, que vem já há algum tempo reciclando, sei lá se esse é o termo, mas o Abel faz, a meu ver, um grande trabalho. Ele já tem o elenco e sabedor também como ele pode aplicar o seu elenco nessas partidas. Você vê São Paulo e Palmeiras hoje à noite, né? E você vai transmitir. É um jogo interessante esse, porque o São Paulo tem a grande chance de mostrar também sua competência. Porque senão o Palmeiras vai embora. Agora, a Copa do Brasil é dinheiro. A Copa do Brasil vale dinheiro. Desde o janeiro nós estamos falando. Ela não soma 3 pontos, ela soma a vantagem do cofre. Todos os clubes precisam de dinheiro. E agora falar que o time não está... É dinheiro, hein? Veja bem, agora falar que o time não está preparado, que fisicamente não está preparado, isso é erro de comissão técnica. Esse é erro de comissão técnica. Junho o cara tem que estar jogando, pô. Ah, não, vou tirar porque ele só joga 50 minutos. Não, isso é na cabeça desses técnicos. Tem que se exigir mais qualidade no campo. Então, você vê aqui, o Atlético vai pegar o Bahia. O Atlético Paranaense pega o Bahia. Você veja os clássicos que nós vamos ter aí para movimentar o futebol brasileiro. Oi, Dago, olha o nó na cabeça do Abel, né? Porque o Abel, com essa história toda de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele pode só usar 6 gringos, né? Tá chegando aí o José Manuel Lopes. O Arthur Bernardes, ele vai ter que fazer um rodízio entre os estrangeiros, porque não pode ter muito nego em campo, né? Como é que vai ser isso pro Abel, Arthur? Olha, o Abel, ele tá no self-service da melhor qualidade. Só chega coisa boa, você come tanto, tá arriscado você até passar mal. Ele tem aí tantas opções, e o Flamengo passou por isso. O momento do Palmeiras é um momento assim especial. E eu não vejo motivo para tantas polêmicas que existem com relação ao Abel. O Abel está fazendo um grande trabalho. Eu, na minha maneira de ver, ele já entendeu o que é o futebol brasileiro, ele já entendeu o que é a imprensa. De vez em quando ele dá uma exagerada lá no campo, pelo temperamento dele com relação à arbitragem, o ponto que a gente estava falando agora. Agora, ele tem uma série de situações para ele utilizar no meio do jogo. Ele pode mudar o sistema para... Tá vindo um atacante, tá bom. Aí pode botar 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1. Ele pode fazer uma variedade de situações para que possa oferecer um grande espetáculo. Ou seja, o Palmeiras está cada dia mais se alicerçando de uma forma que vai ficar como o Flamengo estava antes. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, o maior nome do Palmeiras, nos jogos últimos do Palmeiras, tem sido o Scarpa. Com certeza. O Scarpa tem... Olha, e joga todas, hein? E joga todas. E em todas. Joga de esquerda, joga na meia, ele joga. É um baita de um jogador esse Scarpa. O Palmeiras perdeu... Até de lateral esquerdo, hein? Até de lateral esquerdo. O cara joga muito. Quando eu comecei minha carreira lá atrás, em 88, eu falava pro pessoal assim, olha, o futuro do futebol é quem tiver mais dinâmica, se puder utilizar em 2 posições, será um atleta diferenciado. E hoje está todo mundo falando sobre isso. E na época, muitos dirigentes falavam, esse negócio de treinador que fica inventando. Não é inventar, cara. Existe, você tem que mudar, às vezes, o sistema, muda a posição de um atleta para outro lugar. Não é mudar todo mundo, evidentemente, mas 1 ou 2 ou 3 você tem que ter preparado para essas funções. Então isso dá uma dinâmica no jogo e atrapalha a leitura do adversário. Verdade. Jarbas, fugir para cortar, para dar um bloqueio aqui, seguindo a pauta do programa, seguindo o espelho do programa aqui, eu gostaria de fazer um comentário a respeito de uma coisa aqui, que desde quando eu fui narrador esportivo, eu ficava maluco da vida.
eu ficava enojado, eu ficava com raiva. Nossa, você quer... Eu até me perdi às vezes na transmissão. E ontem aconteceu isso de novo. Jogador que faz o gol e que tira a camisa para comemorar o gol. Cara, isso me mata. Olha, vou dizer, eu fico maluco da vida, eu marco o cara. Eu fico, esse cara, se tirar a camisa aí, eu vou conjurar ele. Vai pra listinha negra. O menino do Atlético fez o gol ontem, eu gostaria que vocês fossem jogador. Qual é? Vocês têm algum aparelho, Gilberto, que cola o corpo, que dá choque quando faz gol? Porque não é possível, é um negócio instantâneo. O cara acabou de fazer o gol, tira a camisa, joga pra cima, né? Cara... Mexe no bolso, era só mexer, tem que mexer no bolso do cara, Reinaldo. Se não mexer no bolso, cara, não adianta. Eu tô seguindo a pauta do programa aqui, por isso que eu tô fazendo. Pô, o cara faz o gol, tira a camisa. Se eu sou o anunciante do clube lá, eu cancelo o contrato da hora. Não vou anunciar. Cara, que coisa horrorosa. Pra que isso? Que coisa horrorosa. Se eu tivesse jogando hoje... Oi, Gilberto. Se eu tivesse jogando hoje, com certeza, me conhecendo, cara, eu ia pegar a camisa do cara que ele jogou fora. Eu ia jogar pra minha torcida, pra segurar a camisa dele. Sabe por quê? Porque ele ia ficar fora do jogo uns minutos muito bom, até buscar no vestiário a camisa, tudo, e tirar. Porque é um absurdo isso. Pô, eu já... O Arthur falou uma coisa que eu fiz muitas vezes. Às vezes, nós precisávamos do jogo, que nós estava intenso na partida, e às vezes o jogador caía no campo. Pô, eu chegava perto dele, pedia para ele levantar rápido, porque aquele minutos ali era prejudicial para nós. E quando nós fazíamos um gol, ou 1-0, não era 2-1, não, era 1-0 para nós. E daqui um pouco o cara eu ia atrás do cara vibrar, mas pegar ele e puxar para o campo para dar saída rápido, porque nós estávamos muito além do adversário e nós estávamos para fazer outro. Entendeu? E aquela vibração, às vezes, vai dar chance para o outro time se acertar. Reorganizar. Então, hoje, assim, tirar a camisa hoje, tá louco. Isso daí, no meu tempo, eu já pensava. O momento que você vai ver o patrocinador, pô, o cara joga a camisa pro alto, cara. Simples, pega lá, quanto é que é o salário dos caras lá, divide, ó, naquele jogo que você tirou a camisa, você desconta do salário do cara, vai pra caixinha, pronto, ou tira mesmo de vez. Oi, Hidalgo, dia, capitão Hidalgo. Jarbas, camisa, hino, indico, tudo isso faz parte do pavilhão do clube. Outra coisa, tivemos também outra época, viu, Reinaldo? Tivemos outra época que o jogador fazia gol e ia na placa. Ele não tirava a camisa, esse já ia de uma forma aí nós vamos espontânea, que ele tinha vamos mexer naquela história que eu contei da Copa do Mundo da Espanha de 82, quando aconteceu um telefonema para o meu repórter, que era para entrar em contato com os centroavantes da seleção, para ele comemorar o gol, da possibilidade de comemorar o gol na frente da placa da empresa. Isso aí foi... Eu tava ali na hora, ninguém me contou, não. Tinha gente que não sabia que tinha que correr pra placa. Correr pra placa. O Brasil foi jogar contra a Itália o primeiro tempo. O Brasil jogou... O cara entrava em campo... Ele entrava em campo e não queria saber onde estava o gol, ele queria saber onde estava a placa. Primeiro tempo, o Brasil jogou pro gol da direita do Dino Zoff, a placa estava à direita do gol. No segundo tempo, a placa estava do lado esquerdo, estava mais longe. Perdemos até gol. Bom, deixa eu ficar quieto aqui. Porque Reinaldo, mas você disse dia desse aí que eu não sei se foi o sobrinho teu que ficou no sofá jogando aí, dizendo. Porque aposta, né? Tanto escanteio, tanto chute com a perna direita, né? De repente nas apostas também tem esse negócio aí, né? Quantos escanteios o cara cair de um jeito estranho, cama de gato, deve ter, né, Reinaldo? Com certeza. Mas lógico, eu tornei disso, né? Que você preferia chutar a bola pro goleiro para escanteio do que fazer o gol.
É, do que às fazer. Aliás, que falta faz o torneio início, né? Que coisa impressionante. Era brincadeira aquele torneio início. Às vezes o time grande ia jogar contra um time pequeno, 15 de Jaú, já era eliminado às 9h15 da manhã. Ô, Reinaldo, você tava no fundo para cruzar, o cara deixava cruzar porque com medo de bater na tua perna e para a linha de fundo. Com medo de bater na escanteio. perna. 3 escanteios e um pênalti. Pô, que é isso? Eu nunca vi o goleiro falar, deixa cruzar. É brincadeira. Era uma confusão no vestiário, no Morumbi. Né? Atrativo pro torcedor. Oi, Dago. Nossa, era brincadeira. Era muito bom o torneio início. Pegava, e a torcida comparecia. A torcida... Não, o cara saía do... 15 O cara saía... 15, né? 15 por 15, o cara saía da arquibancada pra ir no banheiro pra fazer xixi. Eu perdi A hora que ele voltava, o time dele já tava desclassificado. Muito bom. O Arthur dá risada, né, Arthur? Você lembra disso? E o torcedor perguntando quanto tá? Ele falou assim: 3-1 de escanteio. 3-1 de escanteio. Não, nós da rádio éramos obrigados a falar placar do futebol aqui no Morumbi. 15 de Jaú, 0, mas tem 3 de escanteio. Se ele fizer um gol, se ele empatar o jogo, ele tem 3 escanteios de sobra. Verdade. Nossa. Era muito bom aquele torneio. Mas voltando à nossa pauta aqui, o Abel está com Covid, não vai estar no banco de reservas do Palmeiras. O São Paulo e Dago com 9 desfalques. Caramba, um jogão desse no Morumbi, segunda, 8 da noite, com tudo isso a menos pro torcedor, fica até chato ir lá pro Morumbi, o capitão Hidalgo. 9 desfalques o Ceni. Quem é desfalque? Tanto que nem o Busto Santos, muda tanto, você não sabe que desfalque é esse. Isso é verdade. Não, que desfalque é esse? Entra todo mundo. Ontem aqui o Felipão trocou, se pudesse trocar 10, ele trocaria. Que desfalque é esse, torcida brasileira? Olha, aliás, peraí, mas tem uma coisa aí, capitão. Poderiam voltar mesmo. Não é porque é saudosista, não tinha que voltar mesmo. Pode falar aí. Programa, cara, não pode. Ô, Reinaldo, o cachorro acordou de novo, aí? É que eu tô com o meu netinho aqui, o meu netinho tava querendo falar comigo. O negócio é o seguinte, falar em trocar, antes do programa eu falei que queria fazer um programa pro Arthur Bernardes. Bom, eu assisti como deveria assistir, como vou assistir sempre o jogo do Flamengo. Eu vi o jogo do Flamengo e o Atlético ontem. Cara, eu não sei. Bom, primeiro que eu entendo que eu não entendo. Eu entendo que eu não entendo, mas eu vejo. Ontem, por exemplo, o Atlético jogando pela direita, o espaço que o lateral do Flamengo, o espaço que o lateral do Flamengo dava para a progressão do ponta ou do lateral do Atlético pelo lado direito. Esqueci o nome do lateral esquerdo do Flamengo. Esqueci o nome dele. Aliás, o gol do primeiro do Atlético foi culpa dele. O garoto. É Rodrigo, me parece. Não, acho que não é Rodrigo, não. Acho que é Lucas. Pô, o cara me vira uma bola na direita, o cara tá a 30 metros de distância, o cara domina, o cara vai pra cima, o cara ganha a linha de fundo, o lateral apoia, aí depois é que chega. Bom, eu achei, inclusive, tenho certeza para quem viu o gol, o primeiro gol do Atlético foi falha de posicionamento. Onde é que ele estava? Onde é que ele estava quando a bola caiu no pé do argentino lá? Onde é que ele estava? Nem ele sabia onde é que ele estava. E a pergunta que eu quero fazer para o Arthur é o seguinte: eu tenho falado aqui, faz tempo que o tal de Everton Ribeiro, não é que ele não vem jogando, faz tempo que o Everton Ribeiro vem atrapalhando. É diferente de não estar jogando. Aí eu pergunto pro querido amigo Arthur Bernardes, o que leva? Qual a designação que se dá? Porque eu acho que é o técnico que faz essa designação, pro cara ser capitão de um time de futebol. Bom, para ser capitão de um time tem vários requisitos. Primeiro, capacidade, qualificação humana, entendimento de coletividade, uma liderança que ela é indicada pelos liderados. E eu acho que o líder, ele é um líder quando os liderados o elegem líder. Capacidade de entendimento com a comissão técnica, quando necessita fazer algumas trocas, mexer em alguma coisa no sistema. Pô, fulano, avisa lá porque ele vai esquecer. Inteligência emocional, saber como conversar com a arbitragem, não é também dar pancada no árbitro. Então o líder ele tem que ter uma série de atributos. Então vamos lá. Então, desses atributos, como ser humano, o Everton é maravilhoso. Saber falar, ele é maravilhoso.
Tem que ser inteligente. Ele é maravilhoso. Ele tem liderança. Ele é maravilhoso. Só que não tá jogando. É o principal. Que é o principal. Aí vem essa mudança que o Filipão mexeu ontem 4 vezes, mexeu 5 vezes. Pô, os caras... Será que os caras estão vendo o mesmo futebol que a gente tá vendo? Que o cara tá atrapalhando. Ele não consegue terminar uma jogada. Aí ontem no segundo tempo, vou até citar o nome, o Roger Flores, comentarista da Globo, para quem assistiu o jogo, para quem ouviu o jogo, vai se relembrar, vai lembrar do que eu vou falar agora aqui. O Roger Flores virou num dado momento e falou: nossa, gente, como é que o Everton se apaga jogando do lado esquerdo? Sabe quanto tempo de jogo era? 20 do segundo tempo. Aí eu pensei, peraí, não é que ele se apagou jogando do lado esquerdo, ele tá apagado desde quando começou na direita, no jogo da semana retrasada. Pô, ontem o Flores falou, pô, será que é encher a bola porque o cara é amigo, porque o cara não é possível, tem que pensar assim. Nossa, como é que o Everton se apaga jogando do lado esquerdo? 20 minutos do segundo tempo, ele tá apagado faz 3 semanas. Não tá jogando, e não há mudança. Aí eu tava com, não sei com quem do meu lado, na minha sala, eu falei, quando tiver faltando 10 minutos para terminar o jogo, ele vai colocar o Pedro para jogar, ou o Lázaro, que já vinha jogando bem no Flamengo, na posição do Everton do lado esquerdo, e ele não põe o cara. Aí eu falei, pô, o Flamengo tá jogando com 9, porque ele, o técnico do Flamengo, o Dorival, dizendo que colocou o Vitinho para jogar, que era para começar a dar uma sequência de jogos, para colocar ele no campo de volta. Ah, meu Deus do céu, pois vocês vão jogar contra o Atlético de Minas, fora de casa, e o Lázaro vinha bem naquela posição. Você vai colocar o Vitinho, que ficou 3 meses fora e que não jogou nada na semana passada. Ah, pelo amor de Deus, será que eu tô errado? Por que não botou o cara que estava dando certo e até gol vinha fazendo? Por que não tirar o capitão? Por isso, daí a pergunta que eu fiz pro Arthur, por que o Everton, sem jogar nada, faz tempo, ainda é, inclusive, o capitão do time? Isso aí dá força pro cara, para ver se o cara volta com o futebol dele? Eu não entendo de outra forma. Não, eu só para complementar, eu acho o seguinte, veja bem, essa missão que o Dorival assumiu agora, ele tem que pensar no seguinte, por exemplo, ele perdeu o Bruno Henrique. Eu disse num comentário que eu fiz recentemente que quando o Gerson saiu do Flamengo, o Flamengo se transformou. Para mim, se transformou, porque a saída de bola foi. E a queda de produção do Ilharão foi outro problema que aconteceu. Sem falar na zaga, que envelheceu. Ou seja, o Flamengo tem que ter uma mudança o mais breve possível, talvez no final do ano vai ter essa mudança, de pelo menos 4 atletas ali que já não tem condições de estar mais ali. Isso já não é de hoje. Então, com relação a a colocação do Everton Ribeiro, sinceramente, eu acho que, por exemplo, ontem foi muito bem colocado. Quando ele foi para o lado esquerdo, ele se apagou. Ele não gosta de jogar daquele lado. Então, não adianta. Ou você bota o Marinho ou põe ele. Então, tira e bota o Marinho de titular, se for o caso. E por que não botar o Gabigol junto com o Pedro na frente, né? E faz um meio-campo mais recheado, mas com esses dois atletas mudando de posição o tempo todo, como um X na frente dos zagueiros, vindo, voltando. Eu acho que tem N opções. Agora, a questão do treinador é muito pessoal no dia a dia, né? Eu fico, sinceramente, muito decepcionado de ver o que eu vi ontem. E a gente sempre ouve o torcedor mandar mensagem pra gente, Reinaldo, Arthur Giba e também o Capitão Hidalgo. Por que o time não está jogando hoje como jogou no começo do campeonato? Lógico que ao longo a gente vai vendo muita coisa acontecer. Tem alguma resposta para isso, Reinaldo, na sua opinião? Como muda? Não. O problema que o Flamengo começou a sofrer não foi nem porque ele foi campeão. Ah, foi campeão, vão desleixar, já ganhou. Não foi bem isso. O Flamengo, no começo do campeonato, perdeu o time todo. Estava todo mundo no departamento médico. Perdeu todo mundo. Ele trouxe o menino do Santos lá, que jogou 3 partidas e ficou no departamento médico e está no departamento médico até hoje. O Marinho, até né? Hoje o Bruno Henrique não se recuperou. Essa contusão que ele sofreu recentemente aí já é advinda da outra contusão. Ainda bem que não vai ser preciso fazer cirurgia nele. O Flamengo teve esses problemas. E teve baixa realmente. Muitas baixas do Flamengo, não baixas médicas, baixas técnicas. O Arão foi considerado um dos melhores volantes a ponto de ser convocado para a seleção brasileira. O futebol dele sumiu, porque usou o Flamengo, o Arão, como volante, usou o Flamengo, o Arão como zagueiro, uma hora, até de lateral direito ele jogou, quando o Flamengo não tinha o Rodinei e não tinha o Isla.
que saiu para a seleção, até de lateral ele jogou. Houve uma mexida muito grande, mexida técnica do Flamengo, e o Flamengo perdeu muita coisa. A ida do Gabigol para a seleção, a ida do Arrascaeta para a seleção, a ida do Everton Ribeiro para a seleção chegou a atrapalhar, mexeu com o Flamengo. Mas agora, as mexidas que acontecem momentaneamente é que atrapalham. O segundo gol, por exemplo, do Atlético ontem, ele inverteu o zagueiro. O Pablo é zagueiro do meio. O Rodrigo Caio é o zagueiro central. Ele inverteu, ele botou o Pablo para jogar de zagueiro central e botou o Rodrigo Caio na quarta zaga. E onde é que aconteceu o gol? Aconteceu na mexida que ele deu, não por causa da mexida dele. Aconteceu no momento após a mexida que ele fez. A hora que a bola chega pro Ademir para fazer o gol, o Rodrigo Caio está encostado no lateral esquerdo do Flamengo. Fala de posicionamento, ele não chegou e a bola tinha vindo do meio de campo. São umas coisas assim, as mexidas que às vezes o técnico dá na hora, bagunça o cerebelo do jogador de futebol. Eu penso que se tivesse dado continuidade, é lógico que ele perdeu muitos jogadores. Ele, Flamengo, perdeu o menino lá, o Michael, perdeu o elo todinho da competição, vamos dizer assim. E tem um detalhe, né? Aqui no Brasil nós temos aquele tal negócio, não é começo de campeonato. Vamos esperar que vai dar tempo. Eu acredito. Cair, o Flamengo não cai. Mas tombar é possível. Verdade. Vamos embora então, acabou o programa. Obrigado, Arthur, obrigado, Hidalgo, Gilberto Costa, Reinaldo Costa. Amanhã estaremos juntos mais uma vez para a gente falar um pouquinho. Vamos esperar que o clássico de hoje, São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi, possamos comentar assuntos legais, não só arbitragem, VAR. Tchau, um abraço para vocês aí. Obrigado mais uma vez.